Cultura Racional, Universo em Desencanto, 17º fascículo da réplica, página 34. Os resultados da poluição e degeneração sobre a humanidade. O destino quer dizer para que a pessoa nasceu. Um nasce com este dom, outro nasce com aquele dom, outro nasce com este ou aquele dom. E por isso cada um dá para uma coisa. Os dons são todos diferentes, e outros nascem sem dom nenhum. E assim vejam que os fabricantes das doenças são os próprios seres humanos, com o progresso da poluição e a degeneração. A poluição envenena tudo, envenena os vegetais, as frutas, a água, a atmosfera e a própria terra. De pouco em pouco vai tudo ficando envenenado, e daí o estado de nervos excessivo, loucura, desorientações, esquizofrênicos, neuróticos, infartes, tudo isto feito pela poluição. E outros muitos males causados pela poluição e a degeneração. A intoxicação, doenças cardíacas, enfim, a poluição e a degeneração é a causa das doenças esquisitas existentes, diminuindo assim os anos de vida, o raquitismo, os aleijões, a poluição, transformando na atmosfera focos de vírus e microvírus, sendo a poluição e a degeneração uns males gravíssimos, principalmente para os que dependem de ar para respirar, como nem somente nas demais coisas existentes na natureza. Uma epidemia, por exemplo, um foco de microvírus venenosos que se espalham na atmosfera, envenenando assim o ar que todos respiram. Tudo isto produzido pela poluição e a degeneração. Então, o ser humano, desta forma, é o causador de sua própria destruição. É o causador dos males para ser destruído por eles, como aí está provado materialmente. Fabricam seus engenhos para serem destruídos por eles, e assim é a poluição, tudo isto por reger de forma diferente que devia ser. A desorientação, a loucura, a obsessão, a causa da poluição e a degeneração, que é confundida como doenças naturais e são doenças artificiais. A causa é a poluição dos artifícios. As águas poluídas atacam os rins, o fígado, o sangue, os órgãos de uma maneira geral. Mortes repentinas, ar poluído, venenoso e tão violento que liquida os seres de repente. É como as artes materiais que liquidam também de repente. Assim, na poluição se dá a mesma coisa. Microvírus venenosos que liquidam de repente. A poluição, a degeneração martirizam a humanidade. Dores aqui, dores ali, dores acolá, produzindo ataques, histeria, paranoicos, obsessão. E é por isso que muitas vezes a pessoa muda de lugar e fica bom, porque existem lugares mais poluídos do que outros. Então, somente na mudança de clima, a pessoa fica boa, indo para um clima menos poluído, que parece que não existe poluição, mas existe, em dose mínima, por toda a atmosfera estar poluída. E assim, nos lugares mais, outros menos, outros muito menos, e outros muito fraquinha, dose mínima. Então parece que não existe, mas existe, porque o ar está por todo lugar. Quanto mais poluído o lugar, mais nervosos e neuróticos e desequilibrados as pessoas vítimas da poluição. Então, a liquidação é de todas as maneiras: sonora,
desastre e atmosférica, pelo envenenamento da atmosfera. Tudo isto por irem fazendo as coisas, sem medirem as consequências, sem medir os males causados por isso ou por aquilo. Uma cegueira produzida pela poluição, o enfraquecimento das vistas, o envenenamento dos olhos, a falta de premeditação dos efeitos psicológicos que podem produzir isto ou aquilo, que podem causar isto ou aquilo, ou a própria destruição de si mesmo. E assim, tudo isto, a causa exata é o magnético senhor dos males da humanidade, por não haver efeito sem causa. A causa é o magnético, porque todos são joguetes, robôs e instrumentos do magnético. O magnético é que transmite essa ou aquela ideia, este ou aquele pensamento, esta ou aquela intuição, esta ou aquela imagem. Transmite ao seu robô, que é seu instrumento. Então, aí surgindo as invenções, a descoberta. Então, sobre tudo isto está a ação magnética, a energia produtora dos males. E assim vejam, a humanidade, todos doentes, quando não é uma coisa é outra, todos sentindo isto ou aquilo, e assim o magnético é o causador de todos os males, principalmente de um certo tempo para cá, que ele está em retirada, e na sua retirada o mundo inteiro sentindo seus efeitos, o mundo inteiro abalado com os seus efeitos, porque não há efeito sem causa. Então, o mundo inteiro sentindo os males causados pela retirada do magnético, e por isso não há quem não sinta os seus efeitos. É um dos causadores de todos os males da natureza, o magnético, essência poderosíssima do mal, e a sua essência é a energia magnética. E a energia é que flora sob o pensamento de todos, uns mais, outros menos, e outros demais, e outros que já não aguentam mais. É o tismo invisível, é o ismo invisível, é o espiritismo, é o magnetismo de sua essência energética. Estão envolvidos todos os habitantes do espaço, como os da Terra, por a mola condutora de tudo isto ser o magnético, Senhor Todo-Poderoso dos males, dos seres invisíveis e dos seres da Terra. Todos sofrem a mesma coisa, por serem todos de origem magnética. Tanto sofrem os habitantes do espaço entre o Sol e a Terra, como também os habitantes da Terra, porque não há efeito sem causa. A causa do mal é o magnético. É a causa da existência de todos os males, e para que se desliguem dele, têm todos que passarem para a fase de recuperação, a fase racional. Porque enquanto estiverem na fase magnética, estão sujeitos a todos os males do magnético. Então, para que não fiquem expostos à liquidação dos efeitos magnéticos, está aí a fase de neutralizá-lo, a fase que neutraliza os seus efeitos. É passar imediatamente para a fase de recuperação, a fase racional, a fase que neutraliza a ação do mal da fase magnética. Então, a necessidade de todos conhecerem a sua posição na face da Terra, para saber qual é o rumo que deve tomar para não ser vítima da liquidação magnética. Está aí a fase de neutralização, a fase racional, que é a fase de recuperação do animal racional, que desconhece a causa de todo o sofrimento seu e de toda a humanidade. Então está aí a cura redentora, o remédio salvador, a fase racional, a fase do mundo racional, a fase do mundo superior para os que vivem aqui neste mundo inferior como um sofredor.
que nunca encontrou recursos para deixar de ser sofredor, a não ser agora com a fase racional, de recuperação e salvação do animal racional, que sofria por viver desconhecido da causa do seu sofrimento e de todos, porque não há efeito sem causa. Então está aí o sofrimento e a sua causa, e a recuperação de todos e a sua causa, que é o mundo racional em recuperação do animal racional, que desconhecia a causa de aí estar exposto, sem defesa, a todos os males existentes, que por consequências da fase, sendo vítima, a qualquer momento, por desconhecer a liquidação magnética, o magnetismo em ação em todo o universo, lançando seus fluidos malignos, e os resultados aí estão, como está o mundo na situação que está, todos sempre à espera dos imprevistos do magnético, e assim neste desagradável viver como aí estavam, e muitos aí estão, outros não, expostos à ação do magnético que somente desenvolveu e progrediu os males insuportáveis da vida humana, sendo o magnético o símbolo do mal com a sua lapidação desumana, que todos, vivendo com medo de suas maldades, com medo das doenças incuráveis, mortíferas, botando todos desse jeito em pânico, por não ter limite os seus males, que são demais no mundo inteiro, sendo magnético a fábrica do mal, a fábrica dos males e a multiplicação dos mesmos, porque não há efeito sem causa. Se existe o mal, é porque existe a causa, e a causa do mal é o magnético. Mas a humanidade completamente desprovida dos conhecimentos básicos da vida sofriam as consequências por não saberem se livrar dos males no qual estão expostos. Agora não, porque quem tem o conhecimento do que se passa e por que se passa, do que existe e por que existe, e da causa e por que da causa da existência de tudo isto, esses que têm conhecimento, que estão dentro da fase de recuperação, esses estão guardados pela fase, protegidos pela fase, orientados pela fase, recuperados pela fase, salvos pela fase, por estarem ligados sob outra energia, a energia racional, e desligados do magnético. Então esses têm o dever e a obrigação de fazer a propaganda e esclarecer os demais, recuperar os que não sabem o porquê vivem, de quem não sabe a causa das ruínas existentes, dos que não sabem o porquê estão aí, expostos a serem vítimas dos feitos do magnético, de quem não sabe o que é o magnético, de quem não sabe de onde veio nem para onde vai, de quem não sabe por que nasceu em cima desta terra, de quem não sabe o porquê vive desta maneira, de quem não sabe como se formou tudo isto, de quem não sabe a causa de tudo isto, e por nada de certo saber e conhecer, sofrem as consequências desses males criados pelo magnético. Então é preciso que faça propaganda dia e noite, noite e dia, de todas as maneiras, de todas as formas, para salvar quem ignora a verdade das verdades, de tudo que existe. Então é preciso a propaganda para a recuperação de todos que não sabem o porquê vivem, que não têm a mínima noção da sua formação, da sua existência neste planeta de influências negativas, que é a causa do sofrimento e desacerto de tudo, de saúde, de equilíbrio, enfim, de tudo,
porque o mal não reconhece direitos por ser mal, e por isso sofre o justo pelo pecador, e por isso sofrem os bons e sofrem os maus, e é preciso a persistência da propaganda para a recuperação e salvação da humanidade, que ignora a causa da existência de tudo que existe, que é contra o ser humano, e assim o magnético em ação no mundo inteiro. Há muito vem com a sua destruição, a ponto de botar todos tontos, sem saber o que fazer para se livrar do sofrimento e ignorar a causa e a existência de todas as ruínas que existem no mundo inteiro. Sofre o bom porque é bom, sofre o ruim porque é ruim, e assim a mudança de fase, o término do magnético e o início da energia racional. E é por isso que ninguém vive bem, porque todos aparentam ser aquilo que não são, e as aparências ludibriando todos, e as ruínas no íntimo de todos. Vejam o ponto que chegaram de remediar até não poderem mais remediar, aparentar até não poder mais aparentar. Com esta vida dos artifícios se embromando dentro do campo magnético e se desmoronando pelos efeitos magnéticos, virando a vida desta forma universal um pandemônio, por todos quererem se livrar do mal e sem poder, e por não poder é que são vítimas. E assim, com referência às mudanças naturais da natureza, tudo passa e tudo com o tempo se normaliza, porque tudo é assim na vida da matéria. Hoje é uma coisa, depois é outra, depois é outra. São abalos da mudança da natureza de uma fase para a outra, da fase da matéria para a fase cósmica, que é a fase dos extraterrestres, habitantes do mundo racional. Então, uma mudança de fase do astral inferior para o mundo racional, da fase da energia elétrica e magnética para a fase da energia racional. Uma mudança de fase natural da natureza, por ter completado o seu ciclo de duração. O elétrico e magnético completou o seu ciclo de duração. Então, terminando assim o seu tempo e entrando outra fase, que é a fase do mundo racional. Então, toda a humanidade ligada ao mundo racional, ligada diretamente ao seu mundo de origem, por ter terminado a fase da energia elétrica e magnética, e por terminar, são desligados todos os seres, e ligando-se em outra energia, que é a energia racional, de forma que nessas mudanças vem um abalo sobre os seus feitos, e isto sendo uma das causas das irregularidades transitórias da vida da Terra, abalando assim a estrutura material, por ter terminado o tempo de duração da energia elétrica e magnética. Então gera o desequilíbrio e a confusão devido ao desligamento natural da natureza. Vem então o desnível de tudo que corria sobre um paralelo que aparentemente harmonizava a todos, mas diante do término, assim chegando ao seu fim, desarmonizou tudo, sendo uma das causas decorrentes que concorreram para o desnível de tudo. O desnível de tudo quer dizer que ia tudo mais ou menos muito bem, e de uns tempos para cá, de 1935 para cá, vem mudando tudo. Este é que é o desnível. A vida de 1935 para trás era uma completamente diferente dessa. E de 1935 para cá, tudo mudou de uma forma tal
que causou espanto entre todos, de uma mudança tão dura e malograda. Um malogro é tudo se tornar cada vez mais difícil, e tudo se tornando mais difícil, aumentam as dificuldades, e aumentando as dificuldades, se torna insuportável o ponto que chegou a vida. Mas tudo isto, coisa passageira, desequilíbrio passageiro, e que torna a encontrar o equilíbrio, principalmente como agora, por estar aí na Terra a fase de recuperação da humanidade, e daí gerando e nascendo o equilíbrio de todos, e todos reflorescendo equilibradamente, racionalmente. Então, tudo isto passa, porque na matéria tudo é passageiro, e por isso passa bem, passa mal, passa as fases da vida boa, passam as fases da vida ruim. Tudo passa, porque a matéria é um ser em transição, e tudo que está em transição passa pelas suas mudanças e suas transmutações. Transmutação quer dizer posições diferentes. Hoje, uma posição ruim, depois uma posição boa, depois ainda melhor. Transmutações, transformações. E assim sempre foi a vida da matéria, decorrente das mudanças constantes, até que chegassem no amadurecimento completo para conhecerem a verdadeira origem de serem racionais. A verdadeira origem desta degeneração racional, a verdadeira origem desta deformação racional. Deformação racional porque se deformaram em animais racionais. Então ficaram deformados daquilo que foram, daquilo que eram, racionais, puros, limpos e perfeitos. Se transformaram e se deformaram de perfeitos para imperfeitos, como aí estão, deformados do que eram. Então, tudo é assim. Para chegar em seu lugar verdadeiro, é preciso que conheça o que é e o que foram, para conhecerem o porquê são assim e o porquê que assim são. Mas a vida vai tomar rumo para melhor. Tudo isto é passageiro.